Em Hebreus capítulo 3, onde leremos do verso 7 até o verso 16. Hebreus capítulo 3, dos versos 7 a 16. Onde diz a palavra do Senhor assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar? Ó Senhor, dê-nos mais uma vez a bênção de, meditando na Tua palavra, entendê-la como o Senhor trouxe para nós. E que isso venha a gerar crescimento na nossa vida, na nossa comunhão contigo. Venha gerar em nós, ó Pai, consciência da Tua graça e do Teu amor para conosco. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus capítulo 3 é um texto que remete a um evento ocorrido lá atrás, quando o povo de Deus saiu da escravidão do Egito, e mostra um evento que aconteceu de rebelião do povo de Deus. Não é à toa que isso é citado dessa forma tão pormenorizada. Lembrando que essa carta foi escrita aos hebreus, aos judeus, aqueles que haviam ouvido o Evangelho e crido em Jesus. Então eles eram crentes que tinham na sua origem uma fé judaica. E agora o autor, preocupado em levá-los a compreender o que é ter a fé, viver a fé, manter a fé, ser perseverante na fé, ele remonta àquilo que aconteceu lá atrás e diz: olha, se aconteceu daquele jeito, se aquilo foi mostrado na Escritura, é para que hoje, tendo aprendido a respeito desse assunto, nós não caiamos no mesmo erro. Essa é a intenção do autor de Hebreus. Mas afinal de contas, o que é que aconteceu? Se você abrir comigo no Salmo de número 95, a partir do verso 6, eu vou fazer uma leitura e vocês vão ver a semelhança. Vocês vão conseguir trazer os encaixes e as respostas que esse texto faz às perguntas.
O texto no verso 6 do Salmo 95 diz assim: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Perceberam? O autor de Hebreus, ele fez exatamente a utilização dessas informações, que eram informações vivas na mente e no coração daquele povo, a respeito de como Deus trata o desvio da fé, como Deus trata aqueles que se apostam da fé, deixam de lado a fé, questionando a Deus. No início, nós vemos um chamado de Deus para adoração. Os salmos, eles eram usados para isso. E no início, ele diz, olha, vamos adorar. Mas o texto traz uma exortação também. É uma exortação para ouvir a voz do Senhor, não de qualquer jeito, mas com o coração aberto. Tipo, eu estou ouvindo a palavra de Deus e essa palavra vai entrar na minha mente e vai descer para a minha alma. Essa palavra vai ter alojamento dentro do meu coração e ela vai produzir frutos na minha vida. A exortação é simples: ouçam a voz do Senhor. Com essa exortação veio junto um aviso. É um aviso de julgamento. O aviso é baseado em um fato que ocorreu, a um evento histórico que ocorreu bem no começo da história da nação de Israel. A família de Jacó havia migrado para o Egito nos dias de José. Lembram? Houve fome, José já estava ali, e ele vê os seus irmãos, e ele, através desse evento, ele perdoa os seus irmãos e pede a Faraó que cuide também da nação de Israel que estava passando fome, e eles foram todos levados para a terra do Egito. Só que com o passar do tempo, eles se tornaram escravos no Egito. Houve grande dificuldade ali. Eles estabeleceram no Egito, mas eles não eram dono da terra. Se tornaram escravos no Egito. Isso durou um período de 400 anos. E exatamente no final desse período, onde Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel para sair do Egito. Deus escolhe um homem, chama-o de maneira clara, o qualifica para aquela situação. Ele até tentou desviar disso, mas Deus disse, não, você vai. Ele diz, mas eu sou meio gagago. E Deus diz, não tem problema não, eu mando Arão, ele vai falar no seu lugar. Mas você é a pessoa que eu vou usar. E aquele povo sai do Egito. Nós conhecemos essa história, tem até filmes que contam bem essa história, e músicas que nós cantamos, e as crianças aqui em cima, quando estudam, eles estudam também a respeito desse evento. O povo que chegou pobre, morrendo de fome, sai daquele lugar, e os egípcios dão todas as suas riquezas para eles, e diz, vão embora, porque Deus havia demonstrado o seu poder diante deles. Aquele povo egípcio que estava sendo maldoso com o povo de Deus, não queria deixá-los ir embora. E Deus demonstrou poder. Foram 10 pragas que aconteceram sobre aquele povo. E o povo de Deus estava ali no meio dos egípcios. E nada acontecia com eles. Os insetos não os incomodou. Os filhos primogênitos deles não morreram.
Aquelas chuvas de meteoros que Deus fez cair, não destruiu as casas do povo de Deus. Eles viram o mar vermelho ser aberto. E eles passarem seco, diz o texto, não havia nem sinal de água onde eles passaram no caminho seco, diz a Escritura, não foi no meio da lama. Chegaram do outro lado. Eles viram o poder de Deus fechando as águas, e aqueles que vinham após eles para destruí-los, o exército egípcio morre. Eles foram conduzidos pelo deserto do Sinai, e a Escritura diz que durante o dia havia uma coluna de fogo, durante o dia havia uma nuvem cobrindo eles do sol, para eles não sofrerem com o calor do sol, e durante a noite havia uma coluna de fogo para iluminar onde eles estavam. Já imaginaram? Não tinham nem que pagar energia. Eles foram alimentados milagrosamente, todos os dias tinha alimento para eles. Deus mandava o maná. E quando eles queriam carne, Deus fez com que as codornizes passassem tão perto deles, que bastava eles levantarem as mãos, que eles pegavam aquelas aves e comiam. Eles observaram a presença do Senhor se manifesta naquele lugar que Deus mandou que eles fizessem, chamado tabernáculo. E diz o texto que a presença de Deus vinha sobre aquele lugar. E uma grande nuvem que representava a presença de Deus ficava naquele lugar, demonstrando que Deus era com eles. Deus deu todas as coisas necessárias para que eles se lembrassem das promessas e eles vissem as promessas de Deus cumprindo na vida deles. É como se Deus dissesse para nós: olha, eu cuido de você, eu te amo, eu sou como pai que vai te dar aquilo que você necessita. Suas roupas não vão estragar durante esses 40 anos, e não estragaram, não se desgastaram. Que milagre fantástico, fica com uma roupa 2, 3 dias para você ver que coisa vai acontecer. Que cheiro vai acontecer, que dificuldade de convivência, e Deus não permitiu que nada disso acontecesse. Pelo uso, eles não ficaram doentes, sabe por quê? Porque aquelas roupas estavam sempre prontas e preparadas no corpo deles mesmos, por Deus. É muito milagre, é muita demonstração do poder de Deus, é uma incrível demonstração do amor de Deus em cada momento. E agora nós vemos os israelitas ficando com medo. Depois de tudo que aconteceu, eles vão pelo deserto, eles passam pelo deserto do Sinai. Eu tive a oportunidade de passar naquele lugar, é seco mesmo, muita pedra, difícil de caminhar, mas eles caminharam protegidos pelo Senhor, e agora Deus ordenou que eles entrassem e tomassem a terra que Deus havia prometido, e eles disseram não. Deus diz: agora vocês chegaram, agora vocês vão e entrem na terra, tomem posse daquilo que eu estou dando a vocês. Como tem todas as outras coisas, essa é a terra prometida, entrem. E eles disseram não. Como resultado dessa rebelião, a palavra de Deus diz que Deus condenou aquela geração. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Eles foram condenados a vagar pelo deserto. Ao longo dos próximos 40 anos, toda aquela geração que havia saído do Egito padeceu, morreu no deserto. Aquela geração que experimenta a libertação não chega a ver a terra prometida, porque Deus diz: vocês não vão ver. Essa é parte da minha punição contra vocês. E agora o escritor do livro de Hebreus usa esse salmo junto com o seu texto. Ele cita esse salmo e dá um aviso que está baseado no que aconteceu com Israel. Deus continua sendo o mesmo. Os milagres, basta ele falar e as coisas acontecem.
Eles haviam conhecido ao Senhor Jesus. Esses hebreus que estão recebendo essa carta, eles são crentes. Tiveram seus olhos abertos para compreender que Jesus era o Messias, no meio de uma geração que não entendia Jesus como Messias. Eles tiveram a alegria da salvação e sentiram a mesma coisa que eu e você sentimos quando cremos em Jesus, a alegria do perdão, a certeza da vida eterna. É algo maravilhoso demais que Deus nos dá. E agora o autor, ele diz, olha, vocês estão vivendo uma continuação da graça de Deus. E Deus usa o autor de Hebreus para mostrar que existe aqui um contraste entre os fiéis versus os infiéis. Aqueles que são infiéis padecem. Aqueles que são fiéis continuam desfrutando da graça de Deus e chegam no ápice da proposição, da profecia, da promessa de Deus. Vocês entram na terra que Deus tem preparado para vocês. Na terra que mana leite e mel. Como o autor fez isso tudo ser percebido por aquelas pessoas? Observem bem que a partir do verso 7 até o verso 11, o autor, ele traz uma palavra de alegria. Ele diz, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Deus está dizendo através desse autor, olha, durante 40 anos eu cuidei de vocês, eu fiz tudo o que tinha que fazer, maravilhas. E o verso 10 diz, por isso me indignei contra essa geração. O escritor cita esse Salmo 95, era muito importante para aquelas pessoas se lembrarem de como Deus trabalha, como Deus cuida, como Deus é especial com o seu povo, apesar da infidelidade. Deus chega para eles e diz, não façam alguma coisa. Em contrapartida, façam aquilo que eu estou propondo para vocês. No último verso diz, quem me desobedece não entrará no descanso, no dia do descanso, no descanso sabático. Essa palavra é muito importante aqui, porque o dia de descanso para o judeu tem a ver com um mandamento, que no dia do Senhor eles tinham que guardar, porque era dia de descanso, era o dia que o Senhor havia dado para eles descansarem dos seus labores, e se lembrarem do seu Deus, e adorarem ao seu Deus. O dia do Senhor, como esse que nós estamos usando, chamamos de domingo, é o dia que Deus nos dá descanso das outras atividades, mas para que a gente possa focar em Deus, na lembrança de quem é Deus na nossa vida, nos propósitos de Deus para a nossa vida, e para que possamos glorificar a Deus, para que possamos confessar os nossos pecados, para que possamos nos dispor diante da orientação de Deus, e assim isso se torna descanso para o povo de Deus. É um dia de atividades da presença de Deus, não naquelas outras, mas nessa exclusividade. E ele agora diz, olha, a condicional. Ele diz, vocês precisam fazer aquilo que eu estou mandando, senão vocês não vão entrar na minha intimidade, no meu descanso. O texto começa dizendo assim, hoje, se ouvirem a sua voz. É uma decisão condicionada. Observe que há uma escolha que você tem que fazer. O texto está dizendo que tem uma escolha que tem que fazer.
Essa escolha é introduzida pela palavra se. Hoje, se ouvirem a sua voz. As palavras de exortação se aplica àquelas pessoas que estavam lendo aquele texto, e se aplica a cada um de nós. É como se Deus estivesse chegando e dizendo assim: hoje, se ouvirem a voz de Deus, aí vocês têm que fazer alguma coisa. Se você ouviu o chamado de Deus, se você ouviu o indicar de Deus, se você ouvir a instrução de Deus, se você ouvir a voz de Deus que traz todas essas coisas para a nossa vida, essa é a condicional. Ela indica que você e eu temos uma decisão diante de Deus e diante da sua palavra. Você pode escolher ouvir a voz de Deus, ou pode ignorar a voz de Deus. Você até mesmo ouve, mas não é para mim. Não existe uma terceira escolha. São essas duas. Ou você ouve e obedece, e se alegra, e entra no descanso de Deus. Ou você não ouve e espera o juízo. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que ir em direção a uma dessas opções. Na verdade, você e eu estamos fazendo uma dessas coisas agora mesmo. Hoje, agora. Esse não é um chamado para fazer você reagir no futuro. Não é isso. Não existe futuro aqui. Existe presente. Hoje, se você ouvir a voz de Deus. Se hoje, de alguma forma, o Espírito de Deus falar ao seu ouvido, trazer lembrança da verdade de Deus, é um chamado para o desagradável aqui e agora. Quando eu digo isso, desagradável aqui e agora, é porque a gente nunca quer tomar decisão assim, né? Tem que ser agora, pode ser depois, não. O texto diz, não é hoje. O povo de Deus, ele vive na presença de Deus hoje. E amanhã será hoje. E depois de amanhã será hoje. E ontem foi hoje. Mas vamos considerar hoje, dia 7 de julho de 2024. É um chamado para eu fazer algo agora. Então a primeira coisa que nós vimos no texto é que existe uma decisão condicionada, se. Mas aí logo depois vem um aviso. E o aviso é, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. O aviso está colocado. Você não pode endurecer o seu coração. Porque se hoje eu falar e você endurecer o seu coração, a pergunta é, o que significa esse endurecer o coração? Como que você e eu podemos endurecer o nosso coração? Nosso coração, queridos, ele tem uma capacidade de ser endurecido. O coração aqui simboliza a nossa sensibilidade, a nossa alma, nosso interior, a nossa essência, a nossa natureza. Quando nós começamos a conviver com as coisas que não são boas, nós corremos o risco de fazer o nosso coração se tornar endurecido. Nosso coração começa da seguinte forma: quando você rejeita pela primeira vez uma porção da verdade de Deus, é difícil. A verdade dele atingiu o seu coração, tocou você, você fez o que é errado, o Espírito vem e diz, você errou, porque essa é a verdade. Hoje é dia de você ouvir o Espírito te dizendo, isso é pecado, ou isso não agrada a Deus, isso te tira da paz que Cristo te concede, e você faz diferente, totalmente complicado, a sua relação com a verdade de Deus e com Deus. Isso te incomoda e você se sente mal. Mas se você continuar a se afastar da verdade,
da verdade de Deus. E se você continuar a rejeitar o que Deus tem a dizer para você, então logo você vai desenvolver os calos do coração. O seu coração sensível vai ficar duro. E o Espírito vai falar e você não vai dar nem bola para ele. Esse coração, o coração endurecido pela continuidade do pecado, porque dia a dia o Espírito vem e fala, e você diz, não, não é bem assim, e depois você vai se acostumando com aquele pecado, e você vai deixando de ouvir o Espírito, vai chegar um ponto em que você tomou conta de você mesmo, e as outras coisas, e os outros interesses do mundo, os outros interesses das pessoas, os outros interesses da sua natureza caída, os outros interesses do próprio Satanás, que consegue vencer o seu coração duro, e você não ouve mais o Espírito de Deus. Não ter coração mole é ter coração duro, endurecido pela nossa ignorância diante da palavra. O texto está falando de algo muito sério. Um cristão, ele é feito cristão para ser para a glória de Deus, para viver paz e alegria com Deus, para ouvir ao Senhor e obedecer a sua palavra. Seu coração, se você parar de ouvir o Espírito para viver desobediência, ele vai se tornar endurecido de modo que a palavra de Deus não vai conseguir mais penetrar. Quando o autor de Hebreus está dizendo isso, e citando lá o texto do Salmo, ele está falando exatamente desse evento, desse processo que acontece no coração de alguém que rejeita a verdade de Deus. O texto nos diz é que o resultado desse tipo de endurecimento de coração quanto à palavra de Deus é trágico. E aí Deus mostra o exemplo da tragédia. É como se o autor estivesse dizendo, olha, vamos olhar lá no passado, vamos ver como Deus fez com o seu povo amado, cuidado, zelado, protegido, um Deus que sempre cuidou deles apesar de todo o pecado deles. Vamos dar uma olhadinha lá, para a gente ver o que aconteceu. Então o texto vem agora um exemplo, o exemplo de Israel. Verso 8 diz, como quando me provocaram no dia da tentação no deserto. O autor está fazendo uma alusão a um evento que estava enraizado na história deles. Como eu lhes disse, era parte da herança nacional, cultural, religiosa daquele povo. Foi o evento do pecado de Israel no deserto. Deus disse para eles, pode entrar. E eles duvidaram de Deus. Vai dar não. Os homens lá são gigantes, são grandões, eles são fortes, eles são robustos, eles são de guerra, eles são isso, eles são aquilo, a cidade tem muro, está tudo muito bem trabalhado lá e nós não vamos lá não. E Deus diz, entra na terra que eu disse que eu vou dar para vocês. E eles tentaram a Deus. Eles se rebelaram contra a vontade de Deus. Eles não acreditaram que o Deus que havia demonstrado todo o poder diante dos seus olhos, inclusive com um exército imenso dos egípcios vindo contra eles, o próprio faraó vindo contra eles. Eles são incapazes de depender de Deus. Eles haviam sido guiados pelo deserto do Sinai por nuvem e fogo, milagrosamente alimentados e sustentados na jornada. E depois de todas essas coisas, quando chegou a hora de ver a consumação da promessa de Deus, a terra que Deus lhe havia prometido, eles ficaram com medo. Eles determinaram no coração, não vamos obedecer a Deus. É como se eles estivessem dizendo, não acreditamos no Senhor. O Senhor pode ser mentiroso.
vai colocar a gente numa enrascada. Eles disseram, Deus prometeu mais do que Ele é capaz de entregar, aquele povo lá é muito grande. É como se eles estivessem dizendo para Deus, não cremos no Senhor. A Escritura diz que eles provocaram a Deus. Eles se rebelaram contra o seu libertador. Por causa disso, toda a geração de israelitas foi condenado à morte no deserto. E como a palavra de Deus nos mostra, morreram. Nenhum sequer conseguiu ver a terra prometida, só os filhos deles. Moisés não pôde entrar na terra prometida porque Moisés não agiu crendo também. E Deus diz para Moisés, você não vai ver. Você não vai entrar lá dentro. Você só vai poder ver de longe. A palavra de Deus diz que Moisés viu de longe e depois foi morrer. Os dois únicos homens, toda aquela geração que tiveram permissão de entrar na terra foram Josué e Calebe. Eles tiveram a oportunidade de trazer o relatório daquele povo, mas junto com o relatório tinha no coração deles a certeza. Nós, no Senhor, podemos ir. A mesma geração que foi salva do Egito pelo sangue do Cordeiro da Páscoa, que foi passado ali mostrando que é Jesus que é o libertador. Aquele povo que atravessou o Mar Vermelho com Moisés, que recebeu a lei no Sinai, foi morrer no deserto. Por quê? Porque eles não continuaram crendo em Deus. Eles abandonaram a sua fé. Eles endureceram seus corações contra o Senhor e rejeitaram a sua palavra. E como resultado, eles morreram no deserto. Eles foram tratados como infiéis. Eles foram tratados como aqueles que não tinham a verdadeira fé no seu coração. Eles tinham outras convicções, mas não de Deus. Deus traz um aviso para a incredulidade aí no texto. Se você olhar do verso 12 ao verso 15, o texto diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. É mais ou menos, traduzindo em poucas palavras, tenham cuidado, irmãozinhos, se você começar a agir fora do que Deus tem proposto para a sua vida, porque isso vai te afastar do Deus vivo. Desobedecer a palavra de Deus com dureza de coração, nos faz colocar Deus lá dentro de um buraco. O texto diz, pelo contrário, não façam isso, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Olha, o hoje aparecendo de novo no texto. Se hoje ouvirem a voz, não endureça o seu coração, mas animem uns aos outros, para que hoje nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Está falando de apostasia esse texto. Está falando de gente que viveu a graça de Deus, experimentou a graça de Deus, ouviu a palavra de Deus, gravou a palavra de Deus, eles decoraram a palavra de Deus e deixaram de lado. Deus acariciou a alma deles, eles sentiram a paz do Senhor, apesar de estarem num deserto. O aviso é muito duro, é significativo. E o autor de Hebreus está dizendo, aprendam com esse evento que aconteceu com seus pais lá atrás. O autor só estava dando um exemplo. E isso é significativo, irmãos. Eu e você temos que entender que a Bíblia não é meramente um livro de história, cheio de histórias bonitas. Tem mesmo.
Essas narrativas, essas histórias contadas aqui são verdadeiras e elas são dadas por uma razão. Elas são dadas para que nós possamos aprender com aqueles erros passados e com os acertos que já existiram. Estas coisas foram escritas aqui na Escritura para que nós nos desviemos dos erros do pecado que alguns viveram e sofreram o juízo de Deus. Alguns que iam na igreja como nós estamos aqui, nas sinagogas. Alguns que eram fiéis no sábado, eram fiéis nos outros mandamentos, nos 10 mandamentos. Eles eram fiéis nos seus compromissos, nas suas relações familiares, mas não foram fiéis a Deus. Era religiosidade sem espiritualidade. Era religiosidade sem comunhão com Deus. Domingo que é domingo tem que ter igreja, porque senão não parece domingo. Parece mesmo não, mas não é por isso que eu vou no domingo, na igreja. É porque é dia do Senhor que Deus disse que eu não faço as outras coisas, mas eu faço tudo aquilo que é feito para glorificarmos a Deus juntos. A partir do momento que eu consigo entender com as coisas passadas, puxa, um grande caminho está sendo traçado para mim. É como se fosse um desvio para eu chegar mais perto do Senhor. E é exatamente isso que o autor de Hebreus está trazendo. Lembrem-se, 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 ele está repetindo. Qual é a base da advertência? Olha só o verso 12. Ele diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Não tenha um coração mau e sem fé, descrente, só religioso, que entende que fazer as coisinhas é que te salvam. Não é isso que te salva, mas crer no Senhor Jesus, que é o seu Salvador, e viver para a glória dEle. Todo o propósito dEle me traz alegria, porque Ele já me salvou. Observe o título que o escritor usa para Deus. Ele diz que Deus é o Deus vivo. Há uma razão para isso. O mesmo Deus que trouxe julgamento contra os israelitas no deserto, ainda está vivo e bem. Eles pereceram, mas Deus continua quem Ele é. Ele é o Deus que um dia julgará eu e você. Um dia você estará diante do Deus vivo. E Ele vai olhar na sua vida se você tem fé ou não. E como você tem tratado o seu coração ao toque do Espírito. Porque há um Deus vivo, nós devemos tomar cuidado para não seguirmos os passos de Israel. Este é um aviso para todos que vieram para o cristianismo, para a fé em Cristo Jesus. É um aviso para todos que já seguem a Jesus. É um aviso para os cristãos que somos nós. É um aviso para nós. É um aviso contra a apostasia. É um aviso contra o abandono da fé que traz juízo. A palavra apostasia é traduzida como uma palavra que traz a ideia de perigo. É o perigo da apostasia, o perigo do desvio, é você se encontrar afastando do Deus vivo. O que isso significa? Eu e você devemos nos lembrar do contexto que isso aqui foi escrito. Isso foi escrito para crentes hebreus que estavam sendo perseguidos pela sua fé. Esse é o tempo da perseguição, do início da igreja. O Império Romano estava prendendo crentes, estava colocando-os para a morte, estava gerando grande dificuldade para a vida dos cristãos. E agora, aqueles que foram
na sua vida inteira, como judeus, criados para adorar o templo e guardar o sábado de acordo com as Escrituras, agora eles se afastaram da lei para seguir a Cristo. Opa, agora eu não sou mais um judeu, eu sou um cristão, e eles estão enfrentando perseguição. Espera aí. Essa troca não está sendo muito legal não, porque antes tudo bem, eu era religioso, eu ia lá no templo, eu fazia os sacrifícios, eu pensava no Cordeiro que viria, e agora eu creio no Cordeiro que veio, Jesus Cristo, Ele demonstrou poder na minha vida, eu tenho experimentado da sua palavra, mas eu estou sofrendo perigo. E vários desses crentes estavam abandonando a fé. Estavam tentados à apostasia. Essa carta ela foi escrita para encorajar esses crentes a permanecerem na fé. Porque afastar-se da fé em Cristo é afastar-se do Deus vivo. O texto está dizendo que eles se afastavam do Deus vivo. E que anda no nosso meio e continua vivo, e que estava vivo lá atrás, antes de Jesus, veio e esteve vivo naquela época bíblica, está vivo hoje. Você quer se afastar de um Deus morto? Beleza, isso é uma coisa, e eu sugiro que você se afaste. Mas Deus, o dessa palavra, aquele que salva, que mandou Jesus Cristo para nos salvar, esse é o Deus da vida. E afastar-se desse Deus da vida significa que você está se afastando da fonte da vida. No verso 13, a orientação é: animem uns aos outros. Animem, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Há um perigo, irmãos. Não é que você possa fazer um afastamento repentino da fé. Normalmente, as pessoas não se afastam da fé de forma repentina. Estou crendo hoje, amanhã deixo de descrer. Normalmente é assim, eu estou andando no caminho e agora eu ponho um pezinho fora, depois eu ponho outro pezinho fora, eu dou uma voltinha ali, eu gosto das coisas aqui, eu vou fazendo a minha carne aflorar de novo, e tudo vai acontecendo. Em vez disso, o perigo, ele pode ser gradualmente endurecido pelo engano do pecado. O pecado é assim. Ele cresce em você. Cada vez que você peca, você tende a ir um pouco mais longe. Lembre-se disso. Cada vez que você peca, fica um pouco mais fácil pecar mais. É como se nada tivesse acontecido. E vai chegar num lugar em que isso não vai incomodar você mais. Mas você não vai ter mais o Deus vivo ao seu lado. Qual é o requisito aqui? Qual é a intenção de Deus? Acordem para uma vida cristã perseverante. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, sabe como que nós somos participantes do Espírito e sabemos que somos crentes? Você é crente? Você tem Jesus no coração? Você tem certeza da sua salvação? Por quê? Eu tenho certeza da salvação porque a Escritura diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Mas a palavra de Deus diz que eu não posso também negar o Deus vivo. Porque quando eu começo a negar o Deus vivo com os meus pecados, com minha vida libertina, ou com minha vida longe de Deus, negando aos poucos, todos os dias com os meus pecados, o Deus que habita em mim, eu sou participante de Cristo, eu estou mostrando quem verdadeiramente eu sou. Isso aqui tem implicações tremendas, irmãos.
Se você confiou em Cristo como seu Senhor e Salvador, então você entrou em um relacionamento vivo com Deus vivo. Você foi identificado com Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, você se tornou o Filho de Deus. Porque Ele é justo, todos nós também fomos declarados justos, justificados pela fé. Porque Jesus é santo, Ele separou a sua igreja para a santificação. Nele existe vida eterna para compartilhar a vida eterna conosco. Ele ressuscitou entre os mortos para nos dar convicção da vida eterna. Ele é o herdeiro do reino de Deus e nos faz co-herdeiros com Ele. Que bênção! Mas isso tudo é resultado do nosso relacionamento íntimo, perseverante e fiel. Só existe se você se apegar firmemente do começo ao fim. É a questão da resistência. Você só é parte da casa de Cristo se tiver uma fé duradoura. Você não pode vir a Cristo por alguns minutos, e então se virar e rejeitá-lo pelo resto da sua vida, e esperar ser salvo. Você não vai ser salvo, porque você demonstrou claramente quem você é. Eu estou querendo dizer que alguém pode perder a salvação? De modo algum eu estou dizendo isso. A salvação que Deus nos dá, ela permanece, porque a obra dele é eficaz. Não estou dizendo isso, mas significa que a fé real é uma fé duradoura. E todo aquele que tem uma fé real, ele tem uma fé duradoura. A sua salvação não é uma obra realizada por você, por Deus. Não pelas suas obras, mas pela obra de Deus. Ela não é realizada por sua perseverança. Nem mesmo é realizada por sua fé. Se você é um crente hoje, é porque Deus fez a sua obra em seu coração, para que você fosse capaz de entender e crer na mensagem do Evangelho, e viver estas coisas todas, para a glória de Deus, e para que possamos fazer isso eternamente. Irmãos, a obra de Deus tem efeitos duradouros, eternos. O nosso Deus é aquele que nos captura quando nós estamos nos desviando. Ele vem rapidamente com o seu Espírito e nos traz. Ele circunstancialmente usa todas as coisas e nos resgata. Se Ele realmente mudou sua vida, Deus vai continuar mudando a sua vida, a mudar a sua vida. Se Ele trouxe segurança ao seu coração, então você perseverará na manutenção dessa segurança. Mas aqui tem um aviso grave. Fala da segurança, mas também traz um aviso grave. É um aviso de que é possível ter uma falsa segurança. É possível para um homem pensar que ele é salvo e estar errado. É possível para um homem vir a Cristo e passar por todos os momentos de ser um cristão e então cair da fé e ainda ser salvo. Na verdade, irmãos, a razão pela qual tal homem invariavelmente cai da fé é porque ele não foi salvo lá atrás. É porque ele não vive para Deus. Ele fala de Deus, ele fala de Jesus, mas ele não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas se hoje você ouvir a voz de Deus, não faça errado como fizeram aqueles. Em 1 João capítulo 2, verso 19, diz a palavra: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. João estava falando daqueles que saíram do corpo de Cristo e começaram a negar a Cristo. Ele diz, eles não saíram do nosso meio porque eles não eram nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, eles perseverariam na segurança de Deus. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
Quando as pessoas começam a viver fora da graça de Deus, fora da palavra de Deus, olha para Deus e é uma atitude rebelde, a palavra de Deus diz: este não é dos nossos. É duro isso, irmãos. Que palavra dura. Ela não é uma palavra para nos trazer dúvida, mas convicção, irmãos. Essas palavras é para gerar em mim a responsabilidade que eu tenho diante de tudo aquilo que Deus tem me dado e a você em Cristo Jesus. Esse texto não é dúvida, mas para certeza. E se em algum momento existe dúvida em mim, é tempo de você se ajoelhar. É tempo de você prostrar. É tempo de você reconhecer o seu pecado e dizer ao Senhor: tenha misericórdia de mim, ó Deus. O texto aí, no verso 16 a 19, fala do resultado da desobediência, porque se eu não fizer o que eu estou dizendo para vocês, irmãos, o texto diz: e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Foram. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Foram. E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Isso mesmo. E aí no verso 19 diz: assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui está exatamente o resultado da desobediência. Foi uma falha em entrar na terra prometida. O próprio povo que Moisés tirou do Egito foi o mesmo povo que provocou a Deus. E Deus diz: não me provoquem, como o meu povo já fez lá atrás. Não foram os pagãos que morreram no deserto. Não foram os pagãos que Deus julgou. Foram os chamados povo de Deus. Existem muitas coisas que devem passar nos nossos corações. E eu concluo dizendo: amados, a estrada da vida continua a mesma. Começa todos os problemas com uma atitude de descrença. E termina com arrependimento, primeira possibilidade, ou com o julgamento de Deus sobre essa descrença. Se você está caminhando como um descrente, e com seus lábios diz que é crente, cuidado. Mas se você é crente verdadeiro e por várias razões você tem vivido longe, afrontando Deus vivo, seja sincero com Deus. Resolva esse problema logo. Porque provavelmente você ainda não colocou Jesus no trono da sua alma. Porque aqueles que Deus salva, Ele faz perseverar. Ele disciplina, Ele corrige, Ele trata. Mas Ele nos leva para si. Que Deus, na sua graça, tenha misericórdia de todos nós e nos dê a alegria de podermos dizer: somos do Senhor. Obrigado, Pai, por essa lembrança e por essas palavras, e desvia os meus corações da rebelião contra o Senhor, que é o Deus vivo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.
Ó Deus amado, dura essa palavra que lemos em Hebreus, que nos faz olhar, Pai, nos faz olhar para nós mesmos e tentar ver algo bem diferente do que aconteceu com o povo do Senhor lá atrás, que desprezou o Senhor, tantas demonstrações de quem o Senhor é, de como o Senhor amava-vos. Oh Deus, livra-nos para que nós possamos viver como crentes fiéis, para que assim a gente possa dizer não ao pecado, aos convites do pecado, às maldades do inimigo. A tua palavra diz que o inimigo existe e que ele tenta nos fazer cair. Ó Deus, dê-nos vitória. Faça de nós um santo povo do Senhor. E se há entre nós alguém, ó Pai, que tem vivido uma vida que, apesar de dizer ser cristã, ainda está longe, porque tem sido rebelde ao Senhor, ó Deus, repreenda agora. Com teu Espírito disciplina e torna os pés deste para a tua presença. Se nunca aceitou ao Senhor como seu Salvador, que esse seja o tempo de se derramar na sua presença, para desfrutar de toda a esperança que o teu povo experimenta nas tuas promessas. Faça a tua obra em nós, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, confiados no teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele nós oramos. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.